tarde, turma! Tudo bem com vocês? Bom, espero que já tenham tentado resolver os exercícios propostos. Agora a gente vai para a correção. Não adianta nada você somente olhar essa correção e copiar. Não adianta, você deve ter, assim como eu pedi no roteiro, tentado fazer o exercício. Bom, esses exercícios são de relações métricas e eles são um pouco mais, digamos assim, com um grau de dificuldade maior do que aqueles iniciais que a gente viu das relações. Certinho, turma? Então, muita atenção. Qualquer coisa, volte o vídeo e pode também estar perguntando para mim via WhatsApp. A diagonal de um retângulo mede 2 raiz de 13. Se a figura é um retângulo, a gente já faz o esboço dela. Em geometria, galera, sempre é importante fazer o esboço da figura, certo? E ele fala aqui que a diagonal do retângulo, o que é diagonal? É esse segmento que vai de um vértice a outro, não consecutivo, né? Que é diagonal e é segmento de reta, tá, turma? Vale 2 raiz de 13. Então, aqui é um retângulo, esse canto é reto, né? Por causa da definição de retângulo. O que ele pede? A medida dos seus lados. Sabendo que a diferença entre eles é 2. Ora, eu quero o valor de cada lado do retângulo. Se eu quero o valor de cada lado, eu atribuo uma letra ao valor desses lados. Bora então. Então, a gente chamou a base maior, a base de x e a altura de y. Galera, sabe o que é muito importante? Você observar a figura e identificar nela alguma relação que você conhece. Esse retângulo ele foi dividido em 2 triângulos retângulos. E qual é a relação que a gente usa em triângulos retângulos? Teorema de Pitágoras. Então, a gente já pode escrever isso como uma relação, ó, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Qual outra relação a gente pode escrever com relação a x e y? Se você olhar lá no enunciado, ele fala que a diferença entre esses lados é 2. E diferença em matemática indica uma subtração. X menos y igual a 2. Portanto, agora temos 2 equações com 2 incógnitas. Podemos resolver isso através de um sistema de equações. Tá certo? Bom, como que a gente resolve um sistema de equações? Quando você tem uma equação quadrática, né, que é o caso dessa aqui de cima, eu recomendo que vocês utilizem o método de substituição. Como que a gente faz? Pega a equação que a gente considera mais simples, né, que é essa que não tem quadrados, e isola uma das letras, né? Isolar uma das letras. Eu vou isolar x. Então, vamos ter que x é igual a 2. Aqui desse lado tá menos, vai pro outro lado mais y. Prontinho. Isolei x. O que é isolar a letra? É deixá-la sozinha num dos membros. Depois que a gente isolou uma letra em uma das equações, a gente volta para outra equação e substitui. Ó, substituir. O que é substituir? Onde aparecer x, nós vamos colocar 2 mais y na equação de cima. Logo, vou reescrever a equação de cima. Né? Vou escrever. Já vou resolver essa segunda parte aqui, né? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 13 ao quadrado, somente 13. Lembra que cancela o radical? E agora, o que eu vou fazer? Onde aparece x, eu vou trocar por 2 mais y. Por que a gente usa essa estratégia? Para deixar uma única letra na equação. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais y ao quadrado. No lugar de x, eu troquei por 2 mais y. Tá vendo que o que está dentro dos parênteses é o que é o x? Copio mais y ao quadrado igual a 4 vezes 13, que dá 52. Certo? Turma, se até aqui você não tinha conseguido fazer e você me acompanhou até aqui, o que você deve fazer? Dá uma pausa agora, tenta resolver o resto da equação e volta no vídeo, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir o trinômio quadrado perfeito, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
abri o TQP. Agora eu copio mais y ao quadrado igual a 52. Aí, meus queridos, o que nós vamos ter aqui? Uma equação de segundo grau. Se você tirar isso dos parênteses, juntar y com y ao quadrado, ó, esses dois y ao quadrado, você vai ter uma equação do segundo grau e você vai ter que igualar a zero. Depois que você igualou a zero, você vai usar Bhaskara. E assim você vai descobrir o valor de y. Tá certo? Depois que descobrir o valor de y, é só trocar aqui na primeira equação e você vai ter o valor de x. Então, o meu desafio agora para vocês é continuar o problema, tá? Porque eu poderia estar fazendo ele inteirinho, eu acho que a parte inicial dele é o que pega um pouco. Então, chegou ali, você vai tentar resolver essa equação do segundo grau. Terminou, você manda a foto do exercício para mim, tá certo? Vamos ao próximo exercício. Bom, agora vamos ao exercício 2. Da mesma forma que eu fiz o 1, a gente começa, eu vou dar uma ideia para vocês de como que é o problema. Claro que você deve ter tentado inicialmente, só depois assistir ao vídeo, né? A continuidade do vídeo. Então, vamos lá. Em exposições de artes plásticas, é usual que as estátuas estejam expostas sobre plataformas giratórias. Quando se fala em plataformas giratórias, o que nos vem à mente? Uma plataforma no formato de círculo, certo? Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. O que isso implica? Que a escultura, supondo que ela seja quadrada, a base da escultura, ela tem que estar integralmente contida nesse círculo. Então, ela pode ser menor? Não, porque daí vai causar instabilidade. Ela pode ser maior? Pode. O que ela não pode é ser menor. Então, ela tem que ter no mínimo, tá? Se a base da escultura, por exemplo, for quadrada, ela tem que no mínimo tangenciar, os seus vértices devem tangenciar os lados dessa base giratória. Bom, inclusive, turma, o próprio exercício ele dá sequência assim, ó, vamos lá, para que se providencie o equipamento adequado no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida de R do raio. Então, já vamos colocar aqui. Se ele tá falando ali no enunciado sobre o raio, com certeza vai ser útil pra gente. Então, eu já marquei na figura aqui. Do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado do quadrado da base da estátua. Então, nós vamos chamar aqui de L, aqui de L. Tudo bem? Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Qual é a exigência de segurança? Que a base esteja integralmente, tá? Inteirinha apoiada à base giratória. Então, a base da estátua tem que estar integralmente sobre a base giratória, tá? Mantendo aquela relação de segurança que eu disse no início. Logo, se a gente seguir aqui, ó, com o raio, nós vamos ter dois raios, certo? Que vai ser o diâmetro. Como isso aqui é um quadrado, esse canto é reto. Como ele pede qual é a relação que a gente pode fazer entre R e L, o que nos lembra, gente? Triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras. Analise um triângulo, esse de cima aqui mesmo, tá? Ó. Como que a gente pode escrever o teorema de Pitágoras para o triângulo ali de cima? A hipotenusa dele é o lado oposto ao ângulo reto. Então, ficaria assim, ó. 2r ao quadrado, porque a hipotenusa é raio mais raio, certo? Igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Depois a gente analisa esse sinal de igual, porque não vai ser bem igual, tá? Não necessariamente igual. A gente já analisa isso. 2r ao quadrado vai dar 4r ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado.
Como ele quer uma relação entre R e L, e aqui eu não coloquei as alternativas, mas eu sei que nas alternativas quem está isolado é o R, logo deveremos isolar o R nessa equação. Então, nós vamos ter R ao quadrado igual a 2L ao quadrado sobre 4. Para isolar o R, eu vou passar esse quadrado na forma de raiz para o outro lado, tá certo? Aí o R vai estar isolado. Vocês é que vão continuar isso daí, tá? Porém, meus queridos, vocês podem perceber que todas as alternativas nós temos o sinal de maior ou igual, né? Aí você, simplificando isso, vai ver qual que vai ser a alternativa correta. Por que maior ou igual esse raio? Porque cai naquilo que eu disse da instabilidade. Nós não vamos poder obter raios menores que esse daqui, porque senão a figura, o quadrado, ele vai ficar interno à base giratória e não vai gerar uma estabilidade, tá certo? Então, tente concluir o exercício e aí vocês vão mandar a foto para mim. Beleza, turma? Até o próximo!